Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. E hoje a gente vai mergulhar em um escândalo que, olha só, realmente balançou as estruturas do país. Imagina a cena, você, que trabalhou a vida inteira, contribuiu religiosamente para o INSS, chega a hora de receber sua merecida aposentadoria ou pensão e descobre que, mês após mês, uma parte do seu benefício está sendo roubada, desviada, sem a sua autorização. É uma realidade cruel e, infelizmente, muito comum no Brasil. Mas a boa notícia é que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União entraram em campo, com força total, para combater essa fraude gigantesca. Estamos falando de uma nova fase da Operação Sem Descontos, que foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 13. O objetivo? Desmantelar um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. É um golpe na dignidade de milhões de brasileiros e um rombo nos cofres públicos que chega a números absurdos. Pensa bem na gravidade disso. A confiança no sistema previdenciário sendo minada por criminosos que se aproveitam da fragilidade de quem mais precisa. Mas a justiça está agindo e os resultados dessa operação são, no mínimo, chocantes. A ação foi coordenada em nada menos que 14 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Tudo sob as ordens diretas do ministro André Mendonça do STF. A Polícia Federal não brincou em serviço não, gente. Foram executados 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e diversas outras medidas cautelares. Os alvos dessa operação fazem parte de uma rede criminosa que, pasmem, movimentou valores bilionários através desses descontos associativos não autorizados. É um esquema que se aproveitava de dados sensíveis dos segurados para desviar dinheiro que deveria ir para o sustento de famílias, mas que estava, na verdade, alimentando a luxúria e a ganância de criminosos. As ações ocorreram simultaneamente em diferentes regiões do país, mostrando a capilaridade dessa organização. E a nova fase da Operação Sem Descontos está investigando uma série de crimes graves. Olha só a lista. Inserção de dados falsos em sistemas oficiais, ou seja, manipular informações para cometer a fraude. Constituição de organização criminosa, porque, claro, isso não é obra de uma pessoa só. Estelionato previdenciário, o roubo descarado dos benefícios, corrupção ativa e passiva, envolvendo quem pagava e quem recebia para manter o esquema, e, por fim, ocultação e dilapidação patrimonial, que é a tentativa de esconder o dinheiro sujo e os bens adquiridos ilegalmente. E aí que a coisa fica ainda mais interessante, ou melhor, mais revoltante. As apreensões foram de cair o queixo. No Maranhão, por exemplo, a polícia encontrou um cofre lotado de notas de 50 e 100 reais. O valor exato ainda está sendo contabilizado, mas já dá para imaginar a fortuna que estava ali, fruto de desvios. Em Minas Gerais, as apreensões incluíram não só dinheiro em espécie, mas também dólares, munições e carregadores. Isso já acende um alerta sobre o nível de periculosidade e organização dessa quadrilha, não é? E em Goiás, a situação foi ainda mais alarmante. Os policiais localizaram um fuzil e uma pistola. É um arsenal que mostra o quão longe esses criminosos estavam dispostos a ir. Mas a ostentação não parou por aí não. Em São Paulo e Brasília, os agentes apreenderam veículos de alto valor. Estamos falando de um Cadillac Escalade, um carro de luxo avaliado em cerca de 96 mil dólares, que na nossa moeda dá aproximadamente R$500 mil. E não para por aí. Um Mustang, um ícone da velocidade, vendido no Brasil por pelo menos R$649 mil. Esses carros de luxo, essas fortunas em dinheiro e armas, eram um reflexo direto do dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. É revoltante, não é? Ver o sofrimento de um lado e a ostentação do outro. E olha só quem está no meio dessa trama. Entre os detidos nesta quinta-feira, dia 13, estão Alessandro Stefanuto, que já foi presidente do INSS no governo Lula, e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que atuou como ex-procurador do INSS. Ou seja, pessoas que, por sua posição,
deveriam zelar pelo sistema e pelos benefícios dos cidadãos, estavam, na verdade, se beneficiando ativamente desse esquema. É uma traição à confiança pública. Além deles, José Carlos Oliveira, que foi ministro do Trabalho e Previdência no governo Jair Bolsonaro, também foi alvo da operação e deverá usar tornozeleira eletrônica conforme decisão judicial. Isso mostra que a investigação está atingindo gente de peso, sem distinção partidária ou de governo. E a Polícia Federal foi além, gente. As investigações identificaram pagamentos mensais de nada menos que R$250 mil ao ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, diretamente ligados a esse esquema de descontos ilegais. Isso mesmo, R$250 mil por mês. Segundo as apurações, esses repasses ocorreram em outubro de 2022 e, pasmem, entre junho de 2023 e setembro de 2024. A PF é categórica ao afirmar que Stefanuto utilizou sua influência na alta administração pública para garantir a continuidade da fraude em massa, que gerou R$708 milhões em receita ilícita, confirmando sua posição como uma das principais engrenagens da organização criminosa. É um rombo gigantesco nos cofres públicos e, principalmente, no bolso de quem mais precisa. Essa operação é um lembrete cruel e muito claro de como a corrupção e a ganância podem corroer as instituições que deveriam proteger os cidadãos mais vulneráveis. É um esquema que se ramifica por diversos crimes e que atinge diretamente a dignidade de milhões de brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, é uma daquelas notícias que nos fazem questionar muitas coisas, mas também nos dão a esperança de que a justiça, mesmo que demore, está agindo com rigor. A Operação Sem Desconto mostra que ninguém está acima da lei, não importa o cargo ou a influência. E é por isso que a gente precisa continuar acompanhando de perto todos os desdobramentos desse caso. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade, e é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.